Estamos de volta com a doutora Márcia Semer, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. No fim do último bloco, Márcia, você revelou que o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, ainda é, não é? O Estado mais rico da Federação, há 25 anos não tem um concurso para as atividades de apoio da infraestrutura, do serviço que a Procuradoria do Estado de São Paulo tem que prestar ao Estado e ao cidadão. Isto, você acha que é uma coisa que acontece no Brasil inteiro? Essa situação é só paulista? Os outros unidades da Federação também estão enfrentando problemas parecidos? Sei que a tua associação é paulista, não é? Olha, eu posso te dizer que em diversas outras procuradorias de outros estados isso acontece, mas que a situação aqui em São Paulo, infelizmente para nós que somos profissionais aí no estado de São Paulo, é dramática, nesse setor específico. Nós estamos trabalhando aí juntamente com os colegas da instituição para sensibilizarmos, inclusive, o governo no sentido de que precisamos de um apoio. Não é nada absurdo, mas algum tipo de apoio de servidores, contar com um contador, por exemplo, para assessorar o procurador nos processos, tanto da área tributária quanto da área judicial, que não seja tributária. É muito difícil trabalhar sem essa infraestrutura mínima. Como qualquer escritório de advocacia, não é? Como qualquer escritório de advocacia. Então, a situação é difícil. E aí fica aquela imagem na opinião pública, não é? De que a justiça não funciona no Brasil, que a justiça é lenta, não é? Que não adianta, que infelizmente nós estamos construindo uma sociedade baseada num tripé, né, democrático, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, mas que tem uma coisa aí, se não falar em outras, mas nessa do judiciário, né, eu não vou falar do legislativo nesse programa, eu falarei em próximo, mas aqui, né, no que diz respeito ao judiciário, existe essa imagem da população de que a justiça em qualquer instância, de qualquer ramo da justiça, não funciona convenientemente, não é? Mas é que tanto o Poder Judiciário quanto esses setores do Estado como o nosso que nós trabalhamos, eles exigem, o trabalho desse setor é o trabalho feito com gente. É gente, né? Não é? Então ele precisa de gente e, portanto, aquele discurso de que não pode encher máquina, não pode contratar, enfim, ele não se presta a essas áreas. Lógico que tudo tem que ter um limite de razoabilidade, mas o preenchimento de determinados postos é essencial para que a justiça possa exercer o seu trabalho com dignamente. Eu acho tão evidente isso, né? Porque veja só, se aqui no estado de São Paulo há 25 anos não se faz um concurso para preenchimento dessas vagas necessárias, e nesses 25 anos o Estado cresceu uma brutalidade, né, em termos de tamanho. Né? Olha, eu posso te dar só o exemplo pessoal. Quando eu entrei na Procuradoria, eu sou procuradora do Estado há 20 anos. Eu entrei nos quadros da Procuradoria em 1990. Entrei numa banca judicial não tributária. Eu tinha em torno de 250 processos. Na época ainda não havia computador para trabalhar nem no judiciário, nem no Estado, enfim, nem na minha casa eu tinha computador, não tinha. Não tinha. Então nós trabalhávamos com máquina de escrever, mas um pouquinho depois foi avançando. Hoje em dia, um procurador que trabalha no mesmo setor que eu trabalhava na época, tem em torno de 2.000 processos na sua banca. Então a diferença é abissal, o número cresce em proporções geométricas. E há também, a partir da Constituição de 88, um crescimento da noção de cidadania. Hoje o brasileiro, ele demanda muito mais contra o Estado, enfim, contra tudo, né, para atrás dos seus direitos, buscando os seus direitos. Então a justiça, de fato, ganhou uma dimensão diferente. Veja só, Márcia, mas tudo bem, quer dizer, e agora que nós estamos em campanha eleitoral, vocês levaram esses pleitos aos candidatos, eles entendem, caiu a ficha, nós estamos... eles vão fazer alguma coisa? No programa deles está incluído alguma coisa nesse sentido? Nós estamos trabalhando aí junto aos candidatos, fizemos uma série de questões, formulamos para eles e estamos aguardando aí os contatos e as respostas. E são todas questões direcionadas exatamente nesse sentido. Primeiro, queremos saber o que o candidato conhece das nossas atribuições, que são atribuições públicas e constitucionais, né? E, além disso, saber do comprometimento desses candidatos, não com o corporativismo da instituição, mas com a sociedade nesse aspecto, e com a sociedade, porque o nosso papel é um papel fundamental
para a sociedade. Assim o legislador constituinte estabeleceu e assim é mesmo. Mas é mesmo, né? assim, não é? Então, esse é o nosso objetivo. Eu não sou procurador, apenas estudei direito, ok? Eu nunca fui advogado, só estudei direito. Mas há mais ou menos uns 200 anos eu presencio o fato político no Brasil. Né? Aliás, eu cheguei aqui com o Pero Vaz de Caminha, eu sou um jornalista antigo, ok? A dica é a seguinte, quer dizer, esse tipo de recuperação, por exemplo, 25 anos sem concurso, esse tipo de atitude é tomada por um governo novo, sabe quando? Quando ele começa. Não tem a Quer dizer, se não for em seguida, se em 2011 esse tipo de coisa não começar a ser corrigido... E é uma coisa que a gente até por isso que eu digo, passa uma pressão, enquanto entende? instituição, que não vai se resolver o problema de 25 anos, né, numa tacada só, numa penada só, mas precisa começar. Mas como entidade, uma entidade que existe há mais de 60 anos, não é? A associação, a PESP, foi fundada em 1948. Né? Exatamente. 1948. Quer dizer, você tem também um viés de cultura, né? Sim. Trabalho também nessa área, como entidade, né? Como entidade, desenvolvemos uma série de outras atividades. Estamos sempre promovendo atividades para os associados, né? de culturais, enfim, e de relacionamento com outras instituições jurídicas também, porque a gente vive muito no mundo jurídico, né? Claro. E é muito importante que tenhamos também essa inter-relação com as outras associações de magistrados, dos promotores, enfim. Então, a atividade da associação vai em diversos campos para os associados. Promovemos festas também, porque ninguém é de ferro, não é verdade? Muito bem, voltamos em seguida, logo depois de um rápido intervalo, com esta entrevista com Márcia Semer, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com Márcia Semer, presidente da Associação Paulista de Procuradores. Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Nós estávamos falando no fim do último bloco sobre outras atividades que a entidade, a associação, promove e faz aqui em São Paulo. Né? Terminamos aqui falando que, inclusive, faz umas festinhas muito bonitas. Espero que as associações dos outros estados da federação que estão nos ouvindo aqui também façam a mesma coisa. Mas vocês também têm alguma atuação na área da ecologia e... Você falou em Paranapanema, esse problema de conflito de terra. Nós ajuizamos na Procuradoria Regional de Presidente Prudente, acho que a que mais tem ações desse tipo são ações discriminatórias. São ações relativas a terras que são ocupadas por particulares, mas que nós entendemos que sejam áreas devolutas, que sejam áreas do Estado. Então, mas que estão ocupadas por particulares. Que estão ocupadas por particulares, às vezes há décadas, né? E nós temos muitas ações... O Estado tem a obrigação de retomar a posse. De retomar a posse, isso vem sendo feito, nós temos muitas ações nesse sentido, e aí há uns anos atrás atuávamos, e acho que atuamos ainda, não estou trabalhando nessa área, mas muito próximo do ITESP, que atua também na situação com a relação de regularização fundiária do Estado de São Paulo. E esse problema de regulação fundiária não é só de São Paulo, é do Brasil inteiro, né? É do Brasil inteiro, mas a nossa atribuição é para São Paulo. É de São Paulo, né? Mas atuamos também na área ecológica, né? Então, toda a defesa aí da ocupação regular das áreas da Serra do Mar e de todas as áreas de preservação ambiental do Estado são defendidas pela Procuradoria-Geral do Estado em juízo. É a defesa da natureza. A defesa da natureza, das áreas do Estado, né? E mesmo das áreas, às vezes, que não são do Estado, mas que têm que ser preservadas dentro do que determina a legislação, nós atuamos na defesa do cumprimento, do atendimento da legislação estadual que regulamenta o assunto. Márcia, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria te perguntar se tem alguma mensagem especial para o Brasil, hein? Como presidente da Associação de Procuradores do Estado de São Paulo. Acertei, não é? Agora acertou. Acertei. Agora está certinho. Não, eu queria dizer que os cidadãos brasileiros precisam conhecer mais a advocacia pública, né? A advocacia pública das 4 áreas jurídicas estatais, né? Do Estado,
que são a magistratura, o Ministério Público e a Defensoria Pública, certamente a advocacia pública é o setor menos conhecido, mas que todos podem ter certeza que os servidores que atuam nessa área, que são os procuradores do Estado, os advogados da União, são todos profissionais concursados e altamente qualificados e sempre muito empenhados na defesa do Estado brasileiro, né? Seja o Estado membro, seja a União. Acho que isso é o mais importante. Você falou que o cidadão precisava conhecer mais, não é? Porque eu acho que... Mas por que não conhece? Porque a gente não explica? Eu acho não que tem interesse? A advocacia pública, ela cresceu muito a partir da Constituição de 88. Pois é. No Estado de São Paulo existe há muitos e muitos anos, desde a década de 40 está constituída enquanto Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, mas ela só ganhou assento constitucional nacional na Constituição de 1988. Então, desse ponto de vista, ela é uma carreira relativamente nova, né? Do ponto de vista orgânico. Mas tem crescido muito, nós temos notícias constantes aí na mídia das atividades da Advocacia da União. E nos estados, as procuradorias do Estado têm um trabalho semelhante, da mesma natureza, né? Só que, evidentemente, não tem tanto acesso à mídia, até porque nós não temos autonomia de atuação. Isso é uma... O que é não ter autonomia de atuação? Nós não temos autonomia administrativa e financeira, certo, como tem o Ministério Público, a Defensoria Pública. Eles têm. Todas as demais carreiras jurídicas de Estado têm. Só a advocacia do Estado que ainda não tem. Essa é uma luta nossa para que... Qual seria a razão disso? A razão disso é exatamente a natureza da nossa atividade. Nós não somos advogados de nenhum governante. Sim. Nós somos advogados do Estado. Do Estado. Né? Então, se o governante também cometer algum deslize, a Procuradoria do Estado pode processar o governante, judicialmente, inclusive. Então, a nossa missão é a missão que extrapola o âmbito do Executivo. Nós somos efetivamente uma carreira de Estado. Em virtude disso, nós achamos que deveríamos gozar da mesma atribuição, da mesma conformação. Não é independência. Não. Independência tem os poderes, né? Os poderes, poder judiciário, sim, poder legislativo e poder executivo. Mas a autonomia administrativa, como tem o Ministério Público e a Defensoria Pública, é um mínus em relação à independência. Mas é uma coisa além dessa situação de pertencer a um corpo, de estarmos nessa situação de Secretaria de Estado. Muito obrigado, Márcia. Eu agradeço. Nós acabamos de conversar com a Márcia Semer, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, que nos deu muitos esclarecimentos que não servem não apenas para o cidadão de São Paulo, mas para nós todos, né? Cidadãos brasileiros. Eu sou gaúcho, né? Mas estou aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade de dar divulgação ao trabalho da Advocacia Pública Paulista. Muito obrigado em nome do Sala VIP e dos telespectadores, né? Porque esse programa procura levar informação, cultura, para o cidadão em todo o país. Não é? Esse é o nosso objetivo, né? Levar informação e, eventualmente, podendo, como no caso aqui, cultura também. Não é? Mas ficamos por aqui, prometendo voltar no próximo domingo, sempre no mesmo horário, nesse horário de domingo às 18h30, em rede nacional, e sempre com o patrocínio do Banco Pan-Americano e da nova linha de espumas de barbear Bozan.